Olá, sou Jefferson Xavier aqui da Build e hoje eu vou mostrar para você um pouquinho sobre RFV. Então, vamos trabalhar um pouquinho aqui na lógica dentro da plataforma. Eu quero que vocês entendam o que significa cada faixa dessa dentro da plataforma. Que ok, vocês entenderam que a faixa 1 é a ideal, vocês entenderam que a faixa 4 é a que a gente quer que todo mundo saia, entenderam que é recência, frequência, valor, como que isso é calculado através de percentil. Então, de um total ali, por exemplo, de 1.000 pessoas, eu tenho 25% dessas 1.000, os próximos 25%, os próximos 25%, então vocês já entenderam esse contexto. Agora, o que isso significa dentro da plataforma? Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Eu vou abrir aqui a nossa tela de clientes e aqui a gente tem os nossos clusters. Então nós temos todos os clientes, que entenda como todos os CPFs encontrados em todas as notas fiscais coletadas aqui pela plataforma Build, melhores clientes, novos clientes, leais, gastadores, quase perdidos e clientes perdidos. Como eu falei, todos os clientes, todos os CPFs encontrados, ok? Pela plataforma dentro das notas fiscais. Os melhores clientes eu explico no final. Quem são os novos clientes? Os novos clientes são todos aqueles que tiveram o CPF encontrado a primeira vez na plataforma, ou seja, podem ter consumido a primeira vez ou simplesmente o CPF foi encontrado apenas essa vez e que tenha sido encontrado dentro dessa faixa de recência, dentro dessa quantidade de dias para ele ser considerado um cliente que está dentro da primeira faixa. Alguma dúvida em relação aos novos clientes? Então vamos lá. Novos clientes. Todos aqueles que tenham consumido a primeira vez ou que tenham encontrado, a plataforma tenha encontrado o CPF pela primeira vez e que estejam dentro da primeira faixa de recência. Neste caso, a primeira faixa de recência, ela indica pra gente, vamos ver aqui ó, a quantidade de dias, ou seja, até 37 dias. Então, todo mundo que consumiu de 0 até 37 dias, os últimos 37 dias passados, e que seja a primeira compra, é considerado um novo cliente dentro da plataforma. Agora que você entendeu quais são os novos clientes, vou explicar os clientes leais. Os clientes leais são todos aqueles que estão exclusivamente dentro da primeira faixa de frequência, ou seja, todos aqueles que consumiram mais vezes no seu estabelecimento. Vamos dar uma olhada aqui na quantidade de compras para ele ser considerado um leal. Então aqui a gente vê, para ser considerado um cliente leal, ele tem que ter comprado mais de 5 vezes. E o máximo aqui que compraram foi 63 vezes. Nesse estabelecimento, especificamente de demonstração, para ele ser considerado um cliente leal, ele tem que ter comprado 5 ou mais vezes no estabelecimento. Clientes gastadores. Clientes gastadores a gente vai olhar basicamente lá para valor. Então a gente olha para a primeira faixa do cluster de valor. Então, todo mundo que tenha comprado, vamos olhar aqui, acima de R$ 971 é considerado um cliente gastador. O que são os consumidores clientes quase perdidos? Os consumidores quase perdidos são aqueles que estão exclusivamente na terceira faixa de recência e podem ter consumido, quantas vezes for. Beleza? Os clientes quase perdidos são aqueles que estão exclusivamente na terceira faixa do cluster de recência, que voltaram a determinada quantidade de vezes, tá? E que podem ter consumido quantas vezes quiserem. Show? Entendeu? Tudo certinho? Vamos lá então. Agora os perdidos. Perdidos é a mesma lógica do quase perdidos, exata a mesma lógica. A diferença é que agora a gente está falando da quarta faixa da recência. Então, todo mundo que é considerado perdido está lá exclusivamente dentro da quarta faixa do cluster de recência. Show? Vamos aqui em configurações. Então aqui em dados de referência. Agora, sem olhar lá para o nome dos clusters, eu vou mostrar para vocês aqui, onde que eles estão. Perfeito? Então vamos lá. Primeira faixa de recência, a gente falou que os novos clientes estão aqui dentro. Então, ó, novos clientes são aqueles, neste caso, neste estabelecimento de demonstração, são os consumidores que consumiram no máximo uma vez, ou seja, consumiram a primeira vez no estabelecimento dentro do período de 0 a 36 dias, ou seja, nos últimos 36 dias. Esses são os novos clientes. Quem são os clientes quase perdidos que a gente acabou de conversar? São aqueles que tenham consumido, neste caso, sempre bom lembrar isso, que tenham consumido entre os últimos 145 e 508 dias. Então, dentro dessa faixa aqui são os quase perdidos. E os perdidos? Os perdidos são aqueles que consumiram acima de 509 dias.
Ou seja, se pessoal que já está mais de 509 dias nesse estabelecimento sem consumir, a gente já considera aí como um consumidor perdido e já pode trabalhar diversas coisas para tentar recuperá-lo aí. No caso da frequência, o que a gente falou? Quem são os leais? Os leais são aqueles que estão na primeira faixa de frequência, ou seja, neste estabelecimento, aqueles que consumiram 5 vezes ou mais aqui neste estabelecimento. E valor, quem são os gastadores? São todos aqueles que tiverem o ticket médio ou o gasto médio acima de R$ 970. Então, todo consumidor aqui na plataforma, neste estabelecimento, que tiver consumido mais de R$ 970, né, R$ 970 ou mais, vai ser considerado um cliente gastador aqui pela plataforma Build. Agora, eu vou voltar lá em clientes que a gente vai falar sobre os melhores clientes. Foi o que eu deixei passar. Eu falei de novos, leais, gastadores, quase perdidos e deixei os melhores por último. Por quê? Porque os melhores clientes, eles são uma mistura entre alguns clusters. É até bom, até vou abrir esse parêntese aqui, de que não é, de forma alguma, um somatório entre os totais dos clusters aqui que vai dar o total aqui em todos. Por quê? Justamente porque eu posso ter um cliente leal, ou seja, que ele consumiu lá 50 vezes e por algum motivo ele já não retorna mais de 100 e tantos dias, ele vai ser considerado um cliente quase perdido, mesmo sendo considerado um cliente leal. Bem como o gastador. O gastador ele pode ser um cliente leal, assim como ele pode ser um novo cliente, porque aqui em gastador eu estou olhando só para o cluster ali, né, para a faixa, a primeira faixa de valor. Então eu não estou levando em consideração recência ou frequência. Então quem são os melhores clientes? Os melhores clientes são aqueles que são leais, são gastadores e compraram recentemente. Perfeito? Esse é um cliente considerado melhor. Então neste caso aqui melhor está zerado por quê? Porque é um ambiente de teste e a gente não tem, né, nenhum cliente que foi considerado aí um cliente leal, gastador e que tenha comprado recentemente. Eu vou dar esse exemplo agora, voltando aqui em dados de referência. Quem que é o melhor cliente? O melhor cliente ele é aquele que comprou recentemente, ou seja, neste estabelecimento, em demonstração, comprou nos últimos 36 dias, já comprou 5 ou mais vezes no seu estabelecimento e tem um ticket médio de R$ 970 ou mais. Ou seja, ele voltou lá nos últimos 36 dias, já consumiu mais de 5 vezes e consumiu, em todas as vezes ele consome mais de R$ 970. Então, ficamos entendidos? Conseguiu entender certinho que o RFV ele é realmente um pouco complexo. Você não vai precisar, lógico, entender de toda essa complexidade para trabalhar dentro da plataforma. A gente só acha importante que você tenha esse conhecimento para quando você estiver pensando as suas campanhas, você entender essa mistura dos clusters, porque inclusive eu vou mostrar os filtros no próximo módulo e aí você vai entender a importância de você entender cada faixa dessa aqui, porque que é interessante entender lá o que significam aqueles nomes, né, as categorias dos clientes. Outra coisa, vale fixar, eu já falei disso ali no primeiro módulo, mas vale fixar que quando você insere os seus dados na plataforma, né, quando a plataforma começa a coleta de dados, se você estiver no Distrito Federal via certificado digital e se você estiver fora do Distrito Federal vai ser via coletor, tá? Então o BuildConnect. Então a partir do momento em que você consegue coletar esses dados dentro da plataforma Build, a própria plataforma ela já faz o cálculo do RFV. Então ela já vem aqui, preenche tudo bonitinho para você, você não precisa mexer em mais nada e já pode seguir usando a plataforma. Agora, cara, Jeff, não gostei, esses números aí não fazem sentido para o meu negócio, já havia calculado esse RFV antes, eu acho que a gente pode mexer um pouquinho na recência, porque eu acho que quase perdidos não é isso, é outro número, perdidos tá grande demais, frequência eu acho que o leal é o que vem mais vezes ou que vem menos vezes. Não tem problema, você pode vir aqui e alterar esse número, todos os números aqui conforme você quiser. Então você pode vir aqui e alterar todos esses números da forma que você quiser, basta vir aqui em salvar alterações, e ele já vai salvar do jeito que você desejou deixar. Agora, mudei meu RFV, percebi que não está legal, quero mudar. E agora, o que eu faço? Simples, vem aqui em configurações, dados de referência, clica em forçar recálculo e ele já vai recalcular aqui todo o sistema para você. Então, se tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui no vídeo se você estiver no YouTube, se não, você pode vir direto aqui na plataforma, clicar no botãozinho e entrar em contato com a gente diretamente pelo chat aqui da plataforma. Tá gostando do módulo 2? Então fica aí que a gente também vai ter mais módulos para você assistir e conhecer muito mais sobre a plataforma Build.